Um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós vamos hoje meditar aí em Êxodo capítulo 20. Mas eu vou fazer um paralelo sobre alguns eventos que acontecem no nosso dia a dia, para nós entendermos um pouco sobre a lei de Deus. Eu vou usar meu óculos porque está chegando a idade aí dos óculos, tá? Eu estou lutando para não ter que usar, mas quando eu coloco assim, eu falo, não é possível que a letra é desse jeito mesmo. Eu olho assim, eu falo, aí eu ponho e falo, não, mas não é possível, muda tanto assim. Mas eu, como eu tenho uma ansiedade muito grande, e vai ficando aqui, eu tenho que tirar, mas eu estou treinando. Vamos orar? Bom Deus, obrigado por nós estarmos em tua casa de oração. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor atue sobre nós hoje, Senhor. Sobre tudo o que precisamos de Ti. Tu conheces, Senhor, nossa vida. Sabe de nossas necessidades. Tu conheces o coração de nossos familiares, de nossos filhos, cônjuges. Senhor, toma tudo sobre Tuas mãos. E nos abençoe nesta manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações, o Senhor somente. Porque o Senhor é nosso Deus, o único Deus, a quem louvamos e a quem dedicamos todo louvor. Em nome do Senhor e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. No livro do Êxodo, né? Capítulo 20, o verso 1, diz assim: E então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus estava falando com o povo sobre a identidade dele, sobre quem ele era. Muito daquilo que foi falado aqui, o mundo hoje não leva mais em consideração. Por várias teses estudadas, pesquisadas, discutidas diariamente no mundo acadêmico, nós fomos perdendo um pouco do significado do texto bíblico. Em 1950 a 1960, começou-se um movimento chamado humanista, que teve, entre essas décadas, reagindo através das práticas terapêuticas, através dos estudos da ciência da mente, e desenvolveu ali uma espécie, né, de lei do determinismo, difundindo o indivíduo que ele possui em si mesmo uma automotivação, uma autorrealização, que o conduziria a um desenvolvimento e a um potencial humanista, levando ele ao máximo daquilo que ele pudesse adquirir. Então, hoje, você vê aí no Instagram muita gente vendendo curso, você vê muita gente falando do potencial, do que pode se alcançar, do que pode se buscar, né, na expectativa de uma nova vida. Isso vem da prática da busca pelo o corpo perfeito, o intelectual perfeito, o estado emocional perfeito, e o indivíduo, ele, na teoria humanista, ele se coloca como centro.
dos seus próprios interesses. Então, se nós estudarmos lá com Nietzsche, quando Nietzsche falava do niilismo, você percebe que as quebras de valores e as modificações sociais que foram se desenvolvendo, aí até nós chegamos àquele filme aí, Deus não está morto, como se Nietzsche estivesse dizendo, né, que Deus morreria em algum momento no coração dos cristãos. E ele disse que os cristãos, né, Deus seria morto pelos próprios cristãos, vamos dizer assim. Nietzsche não disse que Deus morreria, mas as práticas do cristianismo enfraqueceriam essa identidade. As teorias humanistas levam o indivíduo a focar em si mesmo, na busca de compreender a sua integralidade. O objetivo é a transformação pessoal em caráter absoluto. Então, o indivíduo, em busca desse crescimento pessoal, ele vem se neutralizando socialmente, mas tem uma visão do todo, como a cada dia ele está mais capaz e mais competente. Mas ele está mais isolado e mais solitário. Na estrutura de sua vida, o indivíduo nunca esteve tão isolado em si mesmo e tão egoísta também em si mesmo. Porque ele se desproveu de Deus e se alimentou do seu ego. Então, o indivíduo hoje na sociedade, ele, nas suas redes de relacionamento, ele busca tudo aquilo que é de benefício somente pessoal. Crescimento somente pessoal, nunca de grupo, nunca no coletivo. Sempre de caráter o quê? Pessoal. Então, ele é o necessário e quando se há um improviso naquilo que ele faz, ele improvisa para recurso dele mesmo. E então, os grupos, e cada dia, ao invés de se unir, eles vão só se fragmentando. E aí vem essa necessidade de formar, na formação das ideologias sociais, onde as pessoas vão se unindo em pequenos grupos com a formação de pensamentos, né, buscando aquilo que mais lhe é conveniente. E Deus está sendo colocado sempre de lado. É claro que eu estou falando aqui de uma forma muito ampla, né? Nós não temos como falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Mas se você olhar para a sua vida hoje e perceber o que eu falei aqui, nós podemos observar que as coisas estão caminhando para um caos. As pesquisas dizem que daqui 10 anos, né, as profissões que lidam com saúde mental, né, vão ser as mais procuradas. Porque as pessoas, a cada dia, né, elas estão cheias de conquista, mas vazias de si mesmo. Então, todo mundo quer ter um Porsche. Todo mundo quer ter uma casa bonita, mas ninguém pensa em ter um coração feliz. Porque a felicidade está sendo colocada nos objetos. E, às vezes, até mesmo nós estamos nos tornando objeto do nosso querer, do nosso desejar. E as coisas estão ficando complicadas. E aí você fala assim, mas o que a lei de Deus tem a ver com isso? Se há algo que Deus estabeleceu para que o ser humano se tornasse alguém feliz no contato pessoal com Ele, é a lei de Deus. Quando Deus começa a dizer para nós aqui em Êxodo, e ele depois em Deuteronômio, e depois Jesus vem dizendo ali, quando ele é questionado pelos fariseus, e o que se baseia toda a lei, e Jesus fala assim com os fariseus, a lei se baseia assim, ama teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu querer. Citando assim, Deuteronômio capítulo 6, versos de 5 a 9.
e ele diz, ama teu próximo como? Como a ti mesmo. Citando Levítico, capítulo 19, verso 18, quando ele diz assim, não vingarás a ninguém do teu povo, mas amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Então ele diz assim, olha, não desenvolva conflito no meio do seu povo, mas ame o teu próximo. Tenha uma visão melhor sobre o outro, sobre você. Essa é a linguagem de amor. Se nós quisermos aprender sobre o significado do amor, nós precisamos primeiro aprender a amar a Deus. Não colocar onde Ele merece, é nos colocar no lugar devido. Eu acho que nós perdemos o lugar aonde nós devemos estar e queremos buscar colocar Deus em um lugar especial em nossa vida. É nós que precisamos olhar para nós e sabemos assim, em que lugar eu estou na história de Deus? Onde eu estou? Estou mais perto, mais longe? Eu, às vezes, estou em algumas discussões e eu vejo nessas discussões alguns assuntos e eu percebo assim, falo, não, é esse tipo de texto, eles não poderia estar discutindo se essa pessoa estivesse realmente numa comunicação pessoal com Deus diariamente em sua vida. Porque no princípio da reciprocidade, se você tem um bom contato com Deus, se você tem um costume de buscar em oração, se você tem um costume de orar, se você tem um costume de conviver na presença dele, certamente este costume vai fazer com que você também estabeleça um mínimo de padrão da sua vida. Então, algumas coisas você vai ponderar. Porque o seu relacionamento com Deus, ele, vamos dizer assim, ele passa a régua, ele te nivela daqui para cima, não é daqui para baixo. Então você fala comigo assim, não, eu vou à igreja todos os dias. Que bom que você vai à igreja todos os dias. Você tem aprendido o que lá? Eu não sei, não parei para pensar. Não, tem que parar. O seu relacionamento com Deus está te conduzindo para onde? Porque quando Deus fala conosco em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, ele diz assim, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo, e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, eu não tenho nada contra a teoria humanista e acredito que ela é válida nos consultórios de terapia, quando o especialista está ali conduzindo o indivíduo a se conhecer e tomar as decisões necessárias no processo de sua vida. Não tenho nenhuma dificuldade. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender
as teorias da psicanálise de Freud, de Lacan, não tenho nenhuma dificuldade. O que eu tenho dificuldade é quando essa arte do pensamento, que por homens muito competentes foram pesquisadas e desenvolvidas, quando nós começamos a permitir que essas ideias contrapõem o nosso relacionamento com as Sagradas Escrituras. Porque quando isso começa a te levar para distante de Deus e começa a colocar você numa ilha, onde você começa realmente interiorizar dentro de você que você, através das suas decisões, através das suas escolhas somente, você tem a capacidade realmente de estabelecer o que é bom e ruim para você, eu acho que essas coisas nos colocam num lugar onde nós já estamos um pouco longe de Deus. Porque quando eu começo a dizer que os caminhos que eu escolho são caminhos seguros, como é que é o nome da senhora? Pode falar. Erotilde. Jovem, quando a senhora começa a estabelecer para a senhora caminhos que a senhora não buscou nas Sagradas Escrituras, orientação, e começa a alimentar no teu coração que isso é o que é correto para a senhora acha que sozinha a senhora pode estar tomando a decisão correta? Até pode, talvez segundo o que o mundo estabelece. Mas segundo a vontade de Deus, a senhora acha que conseguiria harmonia? É difícil, não é? Porque a ciência ela até é importante para nós. O conhecimento acadêmico é até importante para nós. Mas se nós não tivermos uma proximidade com a palavra de Deus, nós vamos vaguear por diversos caminhos. Porque todo dia a ciência apresenta a gente um caminho, diferente. Ela diz assim, há uma hipótese que isso aqui talvez possa nos levar a tal lugar. E as pessoas vão caminhando. Agora, aonde que nós buscamos a certeza do que é correto? Bíblia. Pastor, mas o mundo lá fora tem buscado caminhos diferentes e em alguns lugares está dando muito certo. Que bom! Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos como primazia buscar orientação dos nossos caminhos onde? Na palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala ali os mandamentos, ele diz assim, eu sou o Senhor teu o quê? Ele está dizendo para você a sua origem. Ele está dizendo para você quem é que está falando com você. Quem está comunicando a você ali naquele diálogo. Ele está dizendo, sou eu que te tirei daquela casa de servidão, aonde você era escravo e aonde você não tinha nenhuma identidade. Ele está estabelecendo realmente quem é a pessoa que livrou aquele povo do lugar onde eles estavam há mais de 400 anos, vivendo sob o jugo pesado do pecado. Mas pastor, hoje as coisas são diferentes. Tudo bem que são diferentes. Mas o pecado é o mesmo. As coisas são diferentes, mas o pecado é o mesmo. O pecado nunca mudou suas faces. A regra para a gente se proteger está aqui. Então Deus falou, primeira coisa, nós precisamos estabelecer Ele. Como quem? Como aquele que é o seu guardador. Aquele que te orienta. Aquele que nos momentos mais difíceis da sua vida vai conduzir você para os caminhos que Ele sabe que é seguro. É simples.
E se nós não estivermos atentos a isso, nós certamente vamos caminhar por caminhos difíceis. Pelo simples fato de não fazer a escolha certa, sabendo até mesmo sobre a escolha. É isso que devemos pensar. É isso que nós devemos começar a olhar. O porquê que Deus parou um momento na história e veio pessoalmente ensinar o seu povo como eles deveriam andar a partir daí. Porque lá no Éden, o homem tinha um mandamento. Qual era o mandamento que tinha lá no Éden? Obedeça. Do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que eu coloquei no meio do jardim, você não vai o quê? Comer. Não vai nem tocar. Adão e Eva tinham que o quê? Obedecer. Pecaram, o desenvolvimento do pecado foi tomando o ser humano, Deus estabeleceu ali o dilúvio, separou o mal do bem, o mal ainda estava no coração dos filhos de Noé, outro mal começou a desenvolver e formar suas gerações, até o momento que chegou aonde? O Egito que escravizou o povo de Deus. Mas nós não podemos esquecer que os próprios egípcios são descendência também ali de Noé. Irmãos que se dividiram seus caminhos, formaram suas nações e agora impuseram o rigor sobre os seus próprios irmãos. A prova de que se nós andarmos sozinhos, nós não reconheceremos mais nem quem somos nós e aqueles que estiveram tão perto de nós. Muito fácil para nós esquecermos as origens. Muito fácil para nós nos perdermos nos nossos próprios caminhos. A reflexão que eu quero fazer com você hoje é que em toda a história do ser humano, várias teses foram levantadas. O iluminismo, o humanismo, foi crescendo, vem aí o niilismo, veio a liquidez do homem com as filosofias de Bauman, e as coisas foram crescendo e foram absorvendo aquilo que era a nossa essência, o que era? Que somos filhos de um único Deus. Então, hoje, todo mundo acha que pertence a alguma coisa, e pouca gente sabe o senso, tem o senso de pertencimento a Deus. E a gente continua como cego aí, apalpando caminhos. E às vezes nos falta coragem de levantar de manhã e dizer assim: Senhor, toma o meu dia sobre tuas mãos e sobre tua vontade eu viverei. Isso é difícil. É difícil porque a partir dessa oração você precisa agora se preservar as orientações do teu Criador. Como é que é teu nome? Vitor. Vitor, tu já pensou levar um dia segundo a vontade de Deus? Já pensou, né? Mas quando você pensou, você falou assim, deve ser difícil esse troço. Não? É difícil, né? Mas não quer dizer que não é necessário. E nem que não vale a pena tentar. Entendeu, Vitor? Mas é que a gente tem tanta coisa absorvendo dia a dia que a gente acaba, é como um déficit de atenção. A gente está olhando para ele aqui, de repente uma coisa vem e distrai a gente. E a gente já esqueceu disso aqui, já pulou para ali. E de repente, Vitor, a gente olhou aqui e já pulou para outra coisa. E a gente já se perdeu no caminho. E aí Deus, para ensinar a gente, Ele sabendo que a gente ia perder essa percepção dele, Ele falou, agora eu vou ensinar vocês a conviver entre vocês. E aí Ele começa pela estrutura da família. E Ele diz um negócio muito tremendo aqui. Ele diz no verso 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Então Ele está dizendo assim,
Cuide do teu pai e da tua mãe. Honra ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem do seu boi, nem do seu jumento, nem de coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então ele nos ensinou a estar longe dos perigos dessa vida, porque ele sabia que o mal ia crescer em nossos corações e se nós tomássemos esses caminhos, o mal alcançaria a nossa casa. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, ainda estou lendo sobre ela. Alguns acadêmicos na área de saúde emocional estão descobrindo aí que das maiores dificuldades que tem no tratamento tem origem no orgulho. A pessoa não consegue perdoar, não consegue lidar com o outro, não consegue se resolver, porque o orgulho dela é tremendamente poderoso dentro dela. Então, ela se orgulha por ser alguém, e por ela ser tão esse alguém, ela não consegue abrir mão dela em prol do outro. E para você aprender a perdoar, você tem que abrir mão de você. Você tem que abrir mão de suas certezas. Você tem que olhar para você e dizer assim, talvez eu não tenha tanta razão. Ah, mas é muito difícil, pô. Eu briguei tanto para ter razão e agora eu vou ter que olhar e vou dizer assim, não, mas eu não estou certo. Hein, Frank? Eu não estou certo, mas não está mesmo. Não, mas entre eu não estar e eu assumir que não estou, aí é difícil. Não é difícil. É assim que Deus quer que seja. Deus quer que a gente seja humildemente prudente. É isso. Ele quer que a gente aprenda com Ele. Ele quer que a gente saiba sobre nossas escolhas. Ele quer que a gente entenda que este é o caminho, andai por ele. Ah, mas ontem eu fui uma pessoa, e daí? Ontem acabou, gente. A pessoa ficou lá atrás. Para de viver ela. Mas eu me orgulho da vida que eu tive. Que bom. Maravilha para você. Mas você está se orgulhando de quê que você teve lá? Das noites, das festas, disso? Oh, meu filho, isso só serviu para distanciar você da origem, do caminho. Não se coloca sobre isso, não. Pastor, mas eu também fiz outras coisas que às vezes eu sinto vergonha. Bem-vindo ao time, eu também fiz muita coisa que às vezes eu falo. Eu nem sinto vergonha, eu falo assim, pô, isso foi um idiota demais, né, cara? Entende? Eu não sinto vergonha. Porque o que eu fiz segundo o que eu tinha no meu coração naquela época. Não faço mais. Simples. Ah, mas e se as pessoas me julgarem? Meu filho, alguém vai julgar de qualquer jeito, porque isso é segundo elas, não é segundo você, pô. Sempre alguém vai estar falando algo sobre alguém. Isso tem a ver o que com você? Escolha o teu crescimento. Escolha a sua vida. Escolha o que seja melhor para você segundo a vontade de Deus. Não, escolha o que é melhor para você segundo o teu coração, porque você não vai escolher bem. Consulte a Deus. Diga para Deus, seja humilde, diga para Ele, Senhor, eu estou perdido nas minhas escolhas. Não estou fazendo segundo a tua vontade. Não consigo tomar decisões segundo o que eu estou lendo aqui na Bíblia. Eu costumo ler algumas coisas na Bíblia e eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa semana eu estava orando a Deus, falando com Deus, Senhor, é muito difícil, o Senhor vai ter que ajudar mais.
o senhor vai ter que ajudar mais nisso aí, porque o que o senhor me pede, eu não vou alcançar. Mas se o senhor tiver que fazer algo, faça limpando o meu coração. Limpa meu coração. Para que eu possa te ouvir. Para que eu não tenha nada no meu coração que impeça eu ouvir tua palavra. E tem uma outra oração que eu faço muito. Eu digo ao Senhor, Senhor, independente do que aconteça na minha vida, não deixe eu ter raiva e mágoa de ninguém. Esse eu oro todos os dias. E eu tenho conseguido vencer isso. Porque eu também botei um limite para mim. Eu falei, o dia que eu guardar mágoa de alguém, eu vou entregar minha credencial de pastor. Porque um pastor não pode ter mágoa no coração. Porque o ministério é maior do que ele. Ele pode errar, como todo mundo erra. Mas mágoa e raiva ele não pode. Isso o distancia muito de quem ele serve. Mas muito. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a bondade dele de uma forma tão absoluta que eu não consigo nem descrever o que é isso. Então, a lei de Deus, ela não foi escrita para limitar você, mas para ensinar você a aprender a ser de novo quem você era quando Deus te criou. Então, Deus amplia o mandamento para ensinar você a ser semelhante a Ele de novo. É isso. Simples. As teorias estão espalhadas aí pelo mundo. Algumas são muito boas para que nós possamos aprender, para que possamos nos tratar de nossas enfermidades emocionais. Mas elas nunca serão princípios de vida absoluto nosso. Porque o princípio de vida absoluto nosso está em Jesus Cristo. Está na sua palavra. Estabeleça Deus em primeiro lugar na tua vida. Conte com Ele e conte para Ele aquilo que aflige teu coração, aquilo que te torna inseguro, aquilo que te distancia dele. E se no teu coração tem tido algum sentimento que Deus não aprova, lance isso sobre os pés dele. Lance isso fora. Porque é necessário que você se torne uma nova criatura. Nós precisamos nos aproximar de Deus para que sejamos transformados por Ele, segundo os planos dEle, segundo a vontade dEle. Não há plano melhor para nós do que esse. Agora, hoje você pode escolher que caminho você vai andar. Mas lembre-se que o caminho que você escolher andar é o legado que você está formando ao redor de você. E isso é realmente preocupante. Porque o caminho que você está formando, seus filhos seguirão por ele, seus amigos seguirão por ele, seus familiares seguirão por ele, o mundo que gira ao teu redor terá uma impressão de você que talvez não seja a vontade de Deus. Então, se a gente quer mudar o mundo ao nosso redor, nós precisamos começar a aperfeiçoar o nosso caminho, sendo o mesmo caminho do chamado qual nós recebemos. E se há um chamado que nós recebemos, é para sermos cidadão do reino de Deus. Servos do Deus Altíssimo. E para aprender a representar Ele, nós precisamos cortar vínculos com esse mundo. Nós precisamos deixar caminhos que estão nos viciando nesse mundo. Nós precisamos deixar amizades
que estão nos afastando do Senhor. Ah, mas isso vai ser doloroso. Mas é o necessário. Não tem jeito. Não tem como você escolher esse mundo e escolher a Cristo também. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Porque Jesus realmente é o divisor de águas. Ele é a espada que corta nossos corações e retira o que é mal e permanece o que é bom. Só que a parte que ele retirou, ele vai reconstruir segundo a vontade dele. Então vai ter hora que você vai ter que olhar e dizer assim para a pessoa, mesmo que for só aqui dentro. E eu faço isso. Eu não tenho raiva de ninguém. Mas tem hora que eu olho para algumas pessoas e eu digo, nossos caminhos são diferentes. Eu vou precisar escolher diferente agora. E às vezes me dói. E às vezes eu até gosto muito da pessoa. Mas eu vou ter que escolher um caminho diferente. Porque senão eu vou me tornar quem eu era. E eu acredito que não tem mais lugar na minha vida para quem eu era, mas quem eu estou sendo transformado. Eu tenho errado no meu caminho, mas eu tenho me levantado e tenho entregue minha vida nas mãos de Deus, em todos os tropeços. É aquele negócio, né? Cada pedra que eu tenho tropeçado nele, eu tenho pegado ela e guardado ela, sabia? Tenho guardado. E sabe o que eu estou fazendo com essas pedras que eu estou tropeçando? Eu estou construindo um altar para adorar o meu Deus. Eu não estou deixando ela pelo caminho, não. Estou montando cada uma. E todos esses tropeços estão me ensinando que meu Deus tem mais valor na minha vida. Então tenha a lei do Senhor como objeto de salvação, não de aprisionamento. E estude o que você tiver que estudar nesse mundo. Saiba das teorias que estão aí no mundo. Aprenda com as coisas. Mas nunca deixe de aprender sobre a vontade de Deus. Busque o Senhor como princípio da tua sabedoria. Porque a Bíblia diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Estabeleça Deus como seu melhor amigo. Estabeleça Deus como aquele que caminha contigo. E saiba que mesmo se você caminhar no vale da sombra da morte, mesmo que você estiver sobre muitos perigos, o mundo pode até ruir ao teu redor, mas tu nunca serás abalado. Porque a promessa que Deus fez é sobre a sua vida. Tome posse dela. Jesus está voltando. E o objetivo da volta dele é ter um encontro pessoal com você. É sobre você a promessa. Não é sobre ele. É sobre você. É sobre eu. Sobre meus filhos. Sobre a nossa igreja. Não permita que o mal entre na tua vida. Mas ore ao Senhor. Eu tenho orado ao Senhor assim: Senhor, afasta de mim os demônios que tentam contra mim e contra a minha casa. Aperfeiçoa os meus caminhos e que seus anjos sejam a minha companhia.
Ore ao Senhor pela sua casa. Ore ao Senhor pela sua vida. Estabeleça o Senhor como o teu único caminho e andai por ele. Desfrute das bênçãos de Deus, porque ele é o maior interessado em cuidar de você. Você gostaria de orar hoje aqui e falar com Deus assim: Senhor, eu realmente preciso viver uma nova vida. Eu preciso fazer escolhas diferentes. Preciso aprender com o Senhor. Você quer orar? Vamos curvar nossas frontes, vamos falar com Deus. Bom Deus, Pai que estás no céu, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Ouça o clamor dos corações, Senhor, que agora oram ao Senhor. Os pedidos que estão sendo feitos para Ti, Senhor, pedidos de libertação, pedidos sobre uma nova vida, pedidos para que o Senhor conceda força ao esforço de cada um. Eu oro ao Senhor que o Senhor nos conceda a sensibilidade de ouvir a Tua palavra e que nos dê força e um sentimento de perseverança para lutarmos dia a dia, para fazermos a Tua vontade contra tudo aquilo que esse mundo tem apresentado a nós. Que a Tua vontade prevaleça em nosso coração. Que os nossos filhos façam ouvir melhor a Tua palavra quando eles orarem ao Senhor. Que o Senhor ouça o clamor de nossos filhos em suas orações. Que o Senhor ouça o clamor de nossos familiares em suas orações. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conceda uma nova vida em Cristo Jesus. Entregamos a Ti nosso coração hoje, Senhor. E damos publicamente ao Senhor o direito de entrar em nossa vida e transformá-la naquilo que o Senhor deseja. Abençoa-nos agora, Pai. Em nome de nosso Senhor e de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham um grande sábado na presença do Senhor.